Livro Jesus Cristo nos seus mistérios. Primeira parte. Capítulo 2. Como assimilar o fruto dos mistérios de Jesus. Os mistérios de Jesus Cristo, Verbo encarnado, viveu neste mundo, viveu-os por amor de nós. Nele se mostra nosso modelo, mas, sobretudo, quer unir-se a nós como chefe de um só corpo místico, de que ele é a cabeça e nós os membros. A virtude destes mistérios é tal que é sempre operante e eficaz. Do céu onde está sentado à direita de Deus Pai, Cristo continua a comunicar às almas o fruto de seus diversos estados para realizar nelas a divina semelhança com Ele. A participação nos mistérios de Jesus exige o concurso da alma. Se Deus nos revela os segredos do seu amor para conosco, é para que o aceitemos, para que nos compenetremos bem das suas vistas e pensamentos, para que nos adaptemos ao plano eterno, fora do qual não há santidade nem salvação possíveis. Se Cristo nos abre os tesouros insondáveis dos seus estados e mistérios, é para os fazermos frutificar, sob pena de, no dia do juízo, sermos expulsos para fora do reino, como foi o servo negligente do Evangelho, e atirados para as trevas sem fim. Mas não se procura aquilo que não se conhece. A vontade não se prende a bens que a inteligência não lhe apresenta. Como conhecer, então, agora que Cristo nos privou de sua presença sensível, a beleza, a harmonia, a virtude, o poder dos seus mistérios? E, sobretudo, como poderemos nos pôr em contato vivificante com esses mistérios para deles tirarmos frutos que, pouco a pouco, transformem as nossas almas e nelas operem aquela união com Cristo, que é condição indispensável para sermos admitidos entre os seus discípulos? É o que nos resta ver para arrematar a exposição desta fecunda verdade, a de que os mistérios de Jesus são tanto dele como nossos. Associamo-nos aos mistérios de Cristo, meditando o Evangelho e unindo-nos na liturgia à Igreja. É principalmente no Evangelho que devemos procurar o conhecimento de Jesus e dos seus estados. Estas páginas sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo, contêm a narração e os ensinamentos da vida de Jesus na Terra. Essas páginas, tão simples e sublimes, basta lê-las, mas lê-las com fé, para vermos o próprio Cristo. A alma piedosa que na oração percorre frequentemente este livro único, consegue pouco a pouco conhecer Jesus e os seus mistérios, penetrar os segredos de seu sagrado coração, compreender a magnífica revelação de Deus ao mundo, que é Jesus. Deste livro inspirado, irradia uma luz e uma força que ilumina e fortalece os corações retos e sinceros. Feliz da alma que todos os dias o abre. Bebe na própria fonte das águas vivas. Outra maneira de conhecer os mistérios de Jesus é associar-se à Igreja na sua liturgia. Antes de voltar para o céu, Jesus Cristo disse aos apóstolos, sobre os quais fundou a sua Igreja: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu vos envio como o meu Pai me enviou a mim. Quem vos ouve, a mim ouve. Por isso a Igreja é como o prolongamento da encarnação através dos séculos. Ela faz as vezes de Jesus junto de nós. Do seu celeste esposo herdou a ternura divina. Dele recebeu como dote, com o poder de santificar as almas, as riquezas da graça adquiridas por Jesus na cruz, no dia dos seus místicos esponsais. Pode-se, portanto, dizer da Igreja, guardadas as devidas proporções, o que o seu esposo dizia de si mesmo: é para nós o caminho, a verdade e a vida. O caminho, porque não podemos chegar a Deus senão por Jesus Cristo. E não podemos estar unidos a Cristo se não formos incorporados de fato ou de desejo na Igreja pelo batismo. A verdade,
porque com toda a autoridade do seu fundador, ela conserva em depósito e propõe à nossa crença as verdades que a revelação nos trouxe. Finalmente, a vida, porque pelo culto público, que só ela tem o direito de organizar, pelos sacramentos que só ela administra, dá às almas e nelas alimenta a vida da graça. Já vedes que a nossa santificação cresce na medida em que nos deixamos dirigir e instruir pela Igreja, pois Jesus diz à esposa: quem vos ouve, a mim ouve. E ouvir a Jesus não é ir ao Pai? Sabeis que é sobretudo pela liturgia que a Igreja educa a alma dos seus filhos, de modo a torná-los semelhantes a Jesus, a realizar assim aquela cópia de Cristo que é a forma da nossa predestinação. Guiada pelo Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Jesus, a Igreja desenrola todos os anos, aos olhos de seus filhos, do Natal à Ascensão, o ciclo completo dos mistérios de Cristo, ora numa forma sumária, ora na sua ordem exatamente cronológica, como durante a Semana Santa e tempo pascal. Assim faz reviver, não de qualquer modo, mas numa representação animada e viva, cada um dos mistérios do seu divino esposo. Faz-nos percorrer cada uma das fases da sua vida. Se nos deixarmos conduzir por ela, infalivelmente chegaremos a conhecer os mistérios de Jesus e, sobretudo, os sentimentos de seu divino coração. E por quê? A Igreja, que conhece o segredo do seu esposo, destaca do Evangelho as páginas que melhor põem em relevo cada um dos seus mistérios. Depois, com uma arte perfeita, ilustra-os com trechos dos Salmos, das profecias, das epístolas de São Paulo e dos outros apóstolos, com citações dos antigos padres. Coloca assim numa luz mais viva, mais abundante, os ensinamentos do Divino Mestre, os pormenores da sua vida, a medula dos seus mistérios. Ao mesmo tempo, pela escolha das citações dos livros santos e dos autores sagrados, pelas aspirações que nos sugere, pelo seu simbolismo e ritos, desperta em nossas almas a atitude requerida pelo sentido dos mistérios. Faz brotar em nossos corações as disposições necessárias para que assimilemos ao máximo o fruto espiritual de cada um deles. Variedade e fecundidade da graça dos mistérios representados na liturgia. Embora seja sempre o mesmo Salvador, o mesmo Jesus a trabalhar na mesma obra da nossa santificação, contudo, cada mistério constitui, para as nossas almas, uma nova manifestação de Cristo. Cada um tem a sua beleza especial, o seu esplendor particular, a sua graça própria. A graça que nos vem da festa do Natal não tem o mesmo caráter que a graça que nos traz a celebração da Paixão. Devemos alegrar-nos no Natal, entristecer-nos por causa dos nossos pecados, quando contemplamos as dores indizíveis pelas quais expia Cristo as nossas faltas. Do mesmo modo, a alegria interior que nos inunda a alma na Páscoa brota da fonte diferente e possui esplendor diverso daquele que nos faz exultar quando cantamos a vinda do Salvador ao mundo. Os padres da Igreja falam mais de uma vez do que eles chamam vis mysterii, a virtude, a força, a significação própria do mistério que se celebra. Podemos aplicar aos cristãos, a respeito de cada um dos mistérios de Cristo, o que São Gregório de Nazianzo diz aos fiéis por ocasião da festa da Páscoa. É impossível apresentar as dádivas de Deus mais agradável do que oferecer-nos a nós mesmos numa perfeita inteligência do mistério. Espíritos há que não veem na celebração dos mistérios de Cristo mais do que a perfeição das cerimônias, a beleza dos cantos, o esplendor dos ornamentos, a harmonia dos ritos. Tudo isso pode haver, e há de fato. Tudo isto é excelente. Em primeiro lugar, porque a Igreja, esposa de Cristo, regulamentou o culto do seu esposo com toda a minúcia
e a sua perfeita observância da honra a Deus e a seu Filho Jesus. É lei estabelecida para todos os mistérios do cristianismo, deverem eles apresentar-se primeiro aos sentidos, para depois passarem à inteligência. E assim foi preciso para honrar aquele que, sendo invisível por natureza, quis por amor de nós aparecer sob forma sensível. Depois, é uma lei psicológica da nossa natureza, matéria e espírito, irmos do visível ao invisível. Os elementos externos da celebração dos mistérios devem servir como degraus às nossas almas para ascenderem à contemplação e ao amor das realidades celestes e sobrenaturais. Aliás, é a economia da própria encarnação, como cantamos no Natal. Estes elementos exteriores têm a sua utilidade, mas não devemos prender-nos a eles de modo exclusivo. Eles não são outra coisa que a borda das vestes de Cristo. A glória, o esplendor, a virtude dos mistérios de Jesus é principalmente interior, e é isso que devemos buscar antes de tudo. A Santa Igreja pede mais de uma vez a Deus, como fruto da comunhão, que nos dê a inteligência da virtude própria de cada mistério, para os compreendermos e deles podermos viver. Isto que é conhecer a Cristo, como quer São Paulo, com toda a sapiência e inteligência espiritual. É que os mistérios de Cristo não são apenas modelos e assuntos de contemplação, são também fontes de graça. Disse de Jesus que, quando andava neste mundo, saía do seu corpo uma virtude que curava os doentes. Jesus Cristo é sempre o mesmo. Se contemplarmos com fé os seus mistérios, quer no Evangelho, quer na liturgia apresentada pela Igreja, Cristo produzirá em nós a graça que nos mereceu quando os vivia. Nesta contemplação, vemos como Jesus, nosso modelo, praticou as virtudes. Participamos dos sentimentos particulares que animaram o seu coração divino em cada um destes estados. E, sobretudo, auferimos deles as graças especiais que então nos mereceu. Os mistérios de Jesus são estados da sua santa humanidade. Todas as graças que teve, recebeu-as da sua divindade para serem comunicadas à sua humanidade e, pela sua humanidade, a cada um dos membros do seu corpo místico. O Verbo, tomando da nossa raça uma natureza humana, desposou, para assim dizer, toda a humanidade, e cada alma, numa medida conhecida de Deus e da nossa parte proporcionada ao grau de nossa fé, participa da graça que inunda a alma santa de Cristo. Cada mistério de Cristo, representando um estado da sua santa humanidade, comunica-nos desta forma uma participação especial na sua divindade. No Natal, celebramos o nascimento terrestre de Jesus, cantamos esse admirável comércio que nele se opera entre a divindade e a humanidade. Ele assume a nossa humanidade para nos comunicar a sua divindade. E cada Natal santamente celebrado torna-se para a alma, por uma comunicação mais abundante da graça, como um renascimento para a vida divina. No Calvário, morremos com Cristo para o pecado. Jesus dá-nos a graça de detestar mais profundamente tudo quanto o pode ofender. Durante o tempo pascal, participamos dessa liberdade de alma, dessa vida mais intensa para Deus, de que Ele é o modelo na sua ressurreição. No dia da Ascensão, elevamo-nos com Ele ao céu, para estar com Ele pela fé e pelos nossos santos desejos, junto do Pai Celeste, na intimidade do santuário divino. Seguindo assim Jesus Cristo em todos os seus mistérios, unindo-nos a Ele, participamos pouco a pouco, mas de modo seguro, e cada vez em maior medida e mais intensamente, da sua divindade, da sua vida divina. Segundo a bela expressão de Santo Agostinho,
o que outrora se verificou numa realidade divina, renova-se espiritualmente nas almas piedosas pela repetida celebração dos mistérios. Pode, pois, afirmar-se com verdade que quando contemplamos sucessivamente os diferentes mistérios de Cristo, o fazemos não só para evocar a lembrança de acontecimentos realizados para a nossa salvação e glorificar por eles a Deus com os nossos louvores e ações de graças, não só para ver como Jesus viveu e procurar imitá-lo, mas também para que nossas almas participem de um estado especial da santa humanidade e aufiram de cada um deles a graça própria que o Divino Mestre lhes quis ligar, merecendo-a como chefe da Igreja para o seu corpo místico. É por esta razão que o Santo Pontífice Pio X, de gloriosa memória, pôde escrever que a participação ativa dos fiéis nos mistérios sacrossantos e na prece pública e solene da Igreja é a fonte primária e indispensável do espírito cristão. A este respeito, há uma verdade de grande importância, muitas vezes esquecida e até ignorada. De dois modos pode o homem imitar o modelo que é Cristo. Pode esforçar-se por fazê-lo mediante um trabalho absolutamente natural, como quando imaginamos reproduzir um ideal humano apresentado por um herói ou por uma personagem que amamos e admiramos. Há criaturas que opinam ser assim que se deve imitar a Nosso Senhor e reproduzir em nós os traços da sua pessoa adorável. Por esta via, chega-se a uma imitação de Cristo concebida segundo as nossas ideias humanas. É perder de vista que Jesus Cristo é o modelo divino. A sua beleza e virtudes humanas têm sua raiz na divindade e dela tiram todo o seu esplendor. É certo que podemos e devemos, ajudados pela graça, esforçar-nos por compreender Cristo e modelar as nossas virtudes e os nossos atos pelos seus. Mas só o Espírito Santo é capaz de reproduzir em nós a verdadeira imagem do Filho. Por isso, a nossa imitação deve ser de ordem sobrenatural. Ora, este trabalho do artífice divino realiza-se sobretudo na oração, baseada na fé e abrasada pelo amor. Enquanto contemplamos os mistérios de Cristo com fé e com o amor que deseja dar-se, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, opera no íntimo da nossa alma e, com toques soberanamente eficazes, modela-a de forma a produzir nela, como por uma virtude sacramental, as feições do divino modelo. É por esta razão que a contemplação dos mistérios de Jesus é em si mesma tão fecunda e que o contato essencialmente sobrenatural que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, nos faz tomar na liturgia com os estados do seu esposo é para nós tão vital. Não há caminho mais seguro, nem meio mais infalível para nos assemelharmos a Jesus Cristo. Disposições necessárias para tirar dos mistérios todo o fruto possível: fé, adoração, amor. Todavia, esta contemplação dos mistérios de Jesus não produzirá em nós tão grandes frutos se não pusermos da nossa parte certas disposições que podemos reduzir a 3: fé, reverência, amor. A fé é a disposição primordial para nos pormos em contato vital com Cristo. São mistérios que celebramos, quer dizer, sinais humanos e visíveis de uma realidade divina e invisível. Para compreender, para palpar esta realidade, é preciso a fé. Cristo é ao mesmo tempo Deus e homem. Nele, o humano está sempre ao lado do divino. Em cada um desses mistérios, veremos aparecer o homem e Deus. Muitas vezes, até como na Natividade e na Paixão, a divindade oculta-se mais que de ordinário, e para apreendê-la, para rasgar o véu e chegar até ela, para ver Deus na criancinha deitada no presépio, no amaldiçoado suspenso do patíbulo no Calvário, para vê-lo sob as aparências eucarísticas, é preciso fé. Sem a fé,
Jamais nos aprofundaremos nos mistérios de Jesus. Com ela, nada temos a invejar aos contemporâneos de Cristo. Não vemos nosso Senhor como o viam os que com ele viviam, mas a fé permite-nos contemplá-lo e estar com ele, unidos a ele, de modo não menos eficaz do que os seus contemporâneos. Dizemos às vezes: oh, se eu tivesse vivido no tempo dele, se pudesse segui-lo com a multidão, com os discípulos, servi-lo como Marta, ouvi-lo de joelhos como Madalena. Ele, porém, disse: felizes aqueles que creem sem ter visto. Felizes por quê? Porque o contato com Cristo pela fé não é menos fecundo para as nossas almas, nem, sobretudo, menos glorioso para Jesus, a quem prestamos esta homenagem de crer nele sem tê-lo visto. Nada temos a invejar aos discípulos que viveram com ele. Se tivermos fé, permaneceremos tão unidos a Jesus como aqueles que o viram com os olhos e o tocaram com as mãos. Acrescentarei mais. Para nós, o grau da nossa participação na graça de Jesus, contida nos seus mistérios, está na medida da nossa fé. Vede o que se passava durante a sua vida terrestre. Os que viviam com ele, os que tinham com ele um contato material, como os pastores e os magos no presépio, os apóstolos e os judeus, durante os anos de sua vida pública, São João e Madalena ao pé da cruz, os discípulos que o viram ressuscitado e subir ao céu, todas aquelas almas que o procuravam recebiam as graças segundo o grau de sua fé. É sempre à fé que Jesus concede os milagres que lhe pedem. Todas as páginas do Evangelho nos mostram que ele faz da fé condição indispensável para receber a graça. Ora, para nós, não há com Jesus o contato dos olhos. Ele subiu ao céu, mas a fé substitui este olhar, e é o grau desta fé, como aliás para os contemporâneos de Cristo, juntamente com o amor, que marca o grau da nossa união com ele. Nunca esqueçamos essa importante verdade. Jesus Cristo, sem o qual nada podemos e de cuja plenitude tudo recebemos, não nos fará participar da sua graça, senão na medida da nossa fé. Santo Agostinho diz que nos aproximamos do Salvador não caminhando, mas pelos impulsos da nossa fé. Assim, quanto mais viva e mais profunda for esta fé em Jesus, Verbo encarnado, Filho de Deus, mais intimamente nos aproximamos de Cristo. A fé faz ainda nascer em nós dois outros sentimentos que devem completar a atitude da nossa alma em presença de Cristo: reverência e amor. Devemos aproximar-nos de Cristo com a maior reverência. Jesus Cristo é Deus, quer dizer, o Todo-Poderoso, o Ser infinito que possui toda a sabedoria, toda a justiça, todas as perfeições, o Senhor soberano de todas as coisas, o Criador de tudo quanto há e o fim último de tudo quanto existe, a fonte de toda a bem-aventurança. Em toda parte onde se encontra, Jesus é Deus, mesmo quando se dá com o máximo de bondade e liberalidade. Ele é sempre aquele diante de quem os anjos mais elevados velam a face. No presépio, deixa-se tomar nos braços. Durante sua vida pública, deixa-se tocar. O Evangelho nos diz que a multidão o apertava de todos os lados. Durante a paixão, deixava-se esbofetear, assoltar, insultar. Mas é sempre Deus. Mesmo quando é flagelado, quando lhe cobrem a face de escarros, quando expira na cruz, é sempre aquele que criou pelo seu poder e governa com sua sabedoria o céu e a terra. Por isso, seja qual for a página do Evangelho que lermos, ou o mistério de Jesus que celebrarmos, devemos adorá-lo. Quando a fé é viva, é tão profunda esta reverência que nos faz prostrar diante deste homem-Deus para adorá-lo. Sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. E prostrado por terra, adorou-o. A adoração é o primeiro movimento da alma que a fé conduz a Cristo. O segundo é o amor. Dizia-vos há pouco, no fundo de todos os mistérios de Cristo está o amor. A humildade do presépio,
a obscuridade da vida oculta, as fadigas da vida pública, os tormentos da paixão, a glória da ressurreição, tudo isso é devido ao amor. É sobretudo o amor que se revela e resplandece nos mistérios de Jesus. E é principalmente pelo amor que os compreendemos. Se quisermos contemplar com frutos o mistério de Cristo, é preciso fazê-lo com fé e reverência, mas sobretudo com amor. Com o amor que procura dar-se, entregar-se inteiramente à vontade divina para a cumprir. Nessas condições, a contemplação dos mistérios de Jesus torna-se fecunda. Se alguém me ama, diz nosso Senhor, manifestar-me-ei a ele. Que querem dizer estas palavras? Se alguém me ama na fé, se alguém me contempla na minha humanidade, nos estados da minha encarnação, descobrirei os segredos da minha divindade. Ditosa, 1000 vezes ditosa, a alma em que se realizar tão magnífica promessa. Jesus Cristo revelar-lhe-á o dom divino, pelo seu Espírito, que prescruta as profundezas de Deus. Fala-á penetrar no santuário desse, que são os seus mistérios. Abrir-lhes-á esses celeiros do Rei, de que fala o Cântico dos Cânticos, onde a alma se sacia de verdade e gozo. É certo que esta manifestação íntima de Jesus à alma, neste mundo, não vai até a visão beatífica, que é privilégio dos bens-aventurados no céu, mas inunda a alma das claridades divinas que a fortalecem na sua ascensão para Deus. Aqui está a verdadeira fonte de água viva a jorrar para nós até a vida eterna. Pois não consiste a vida eterna, ó meu Deus, em vos conhecer, em conhecer o vosso divino Filho, em proclamar com os nossos lábios e com a nossa vida que Jesus é o vosso Filho muito amado, o Filho da vossa dileção, em quem pusestes todas as complacências e no qual quereis que tudo encontremos? Nota 1. As festas foram instituídas para prestar a Deus, em comum, nos seus templos sagrados, o culto supremo de adoração, louvor, ação de graças e reparação. Para isso, tudo está de tal modo regulado e adaptado às circunstâncias, cerimônias, palavras, canto, ordenação externa em todos os seus pormenores, que são suscetíveis de fazer penetrar profundamente no espírito os mistérios, as verdades ou os fatos celebrados e despertar em nós os sentimentos e atos correspondentes. Se os fiéis fossem bem instruídos nesta matéria e celebrassem as festas com aquele espírito que a Igreja teve em vista ao instituí-las, conseguir-se-ia uma renovação e notável aumento de fé, piedade, instrução religiosa e, consequentemente, a vida interior dos cristãos seria revigorada e melhorada. Todo bom cristão se aplique, por meio da pregação ou de algum livro apropriado, a adquirir a compreensão e a assimilar o espírito de cada uma das festas, estudando o seu objeto e fim especial, meditando a verdade, a virtude, o prodígio, o benefício que nelas se comemoram, procurando por todos os modos tirar delas proveito para o seu aperfeiçoamento pessoal. Desta maneira, conhecerá melhor e amará com mais fervor a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Virgem e aos santos. Ganhará amor à Sagrada Liturgia, à pregação, à Igreja, e procurará conquistar para elas os outros. Todas as festas serão então para ele dia de Deus, verdadeira festa que lhe alegrará a alma, a rejuvenescerá, a reconfortará, lhe comunicará novo vigor para aguentar os sofrimentos e lutas cotidianas durante a semana. Catecismo da Doutrina Cristã, publicado por ordem de São Pio X. Nota 2. O grande segredo para levar esta vida cristã livre, pura e como que já sobre-humana, de que a vida de Jesus Cristo na terra, após haver saído do sepulcro, é o tipo real e a cuja imitação o batismo nos obriga, não está tanto em considerar a vaidade do mundo, a fragilidade e baixeza da vida presente, a nossa miséria,
as nossas paixões e tudo aquilo de que, sem a graça, seríamos naturalmente capazes, nem mesmo os próprios defeitos e pecados que todavia temos de detestar e deplorar. Tudo isso é útil, indispensável. Toda alma sensata pensa nestas coisas a certas horas. Mas nem sempre é ocasião de pensar nelas, nem isto é o que há de mais eficaz. O mais eficaz, nisto como em tudo, o mais determinante, o mais triunfante, é olhar habitualmente, tanto quanto possível, para o alto. É considerar Deus e Jesus, as perfeições de Deus, os seus direitos, os seus atributos, os seus apelos, os seus incitamentos, as suas expectativas, os seus desígnios, as suas promessas. Os mistérios de Jesus e as graças todas divinas que brotam do que ele diz, do que ele faz, do que ele ordena, do que ele sofre. É lembrar-se sempre que ele é pessoalmente o ponto de partida e o chefe da vida cristã, que a grande virtude do batismo é incorporarmos nele, comunicar-nos a sua vida, fazer-nos da sua raça, derramar em nós o seu espírito, quer dizer, uma luz e uma força que nos torna capazes não só de nunca mais pecar, como diz expressamente São João, mas ainda de julgar todas as coisas, discernir o nosso caminho, segui-lo subindo de claridade em claridade, de liberdade em liberdade, alcançar o estado interior daquele que dizia: viver para mim é Jesus Cristo.